Olá, pessoal! Nós já estamos aqui na nossa quarta aula sobre autoestima e trabalho. Hoje vai ser sobre trabalho, mas na verdade eu estou fazendo para vocês aqui uma série de 4 aulas, hoje já é a nossa quarta, sobre os relacionamentos, sobre a abundância e prosperidade nos nossos relacionamentos de amizade, amorosos, familiares e de trabalho, os relacionamentos profissionais. E o quanto a nossa autoestima está aí influenciando dentro desse processo, nessas relações. E se você quer melhorar suas relações de amizade, de relacionamentos amorosos, suas relações familiares e a sua relação profissional, não só você enquanto a sua parte profissional, mas também o seu relacionamento com as outras pessoas no seu trabalho, olhe e observe bastante sobre a sua autoestima. Se você já observa que hoje a autoestima está aí precisando entrar num processo de equilíbrio, de uma autoestima mais saudável, então vem aqui comigo nessa aula de hoje, porque a gente vai conversar muito sobre esse processo dentro da nossa relação profissional. Mas antes da gente iniciar aqui o nosso tema de hoje, toda a nossa aula que vamos ter aqui, quero fazer 2 convites para vocês. O primeiro, participarem da nossa imersão, um retiro mesmo espiritual, vai ser sábado e domingo, dias 26 e 27 agora no final do mês de junho de 2021. E vamos falar sobre autopoder, realmente elevar a nossa autoestima, elevar o nosso poder, nosso empoderamento interno. Vou falar muito com vocês ali sobre como funciona o processo da nossa autoestima, quais práticas utilizar, quais exercícios, como fazer no dia a dia para você empregar todo esse exercício. E lá vamos no dia de manhã e à tarde vamos ter práticas energéticas, tanto no sábado quanto no domingo. Ali mesmo vocês já vão sentir muito forte, muito intenso esse processo já ocorrendo no campo vibracional. E aí eu vou compartilhar com vocês todos os exercícios e práticas para vocês levarem e aplicarem ao longo da vida e vocês vão começar a ver resultados. Então fica esse convite aí para vocês de participarem dessa nossa imersão. Aqui eu falei com vocês nas nossas lives anteriores, nas nossas aulas anteriores, sobre todos esses temas aqui. E hoje vou falar sobre a questão do trabalho e o quanto a questão do nosso trabalho aqui, a baixa autoestima e o excesso da autoestima vão influenciar de uma forma negativa dentro desse processo. Já a autoestima saudável é exatamente como a gente está vendo aqui nessa imagem. Você começa a emanar tanta energia alta, tanta energia de vibração em equilíbrio, que você começa realmente a impregnar toda essa energia dentro do teu profissional, dentro das tuas relações profissionais com seus colegas, com as pessoas, com os pares ali, com as pessoas acima de você numa hierarquia aí de empresa, onde você tem seu chefe, onde tem o diretor da empresa e por aí vai. Esse relacionamento ele começa a ser saudável com qualquer uma das pessoas que você se relacione aí, quando a sua autoestima está também em equilíbrio, também saudável. Hoje aqui nesse tema dessa aula, falando sobre a parte profissional, a gente vai conversar e aprender bastante sobre a baixa autoestima, o que ela vai gerar na nossa parte profissional. Vamos ver a relação de atração profissional, como que vai ocorrer essa atração profissional a partir do momento que a gente estiver com uma autoestima equilibrada, saudável, ou com uma autoestima ali nos extremos, nos excessos. Também o excesso, o que ele vai gerar, né? O excesso de uma autoestima, a gente está falando da parte egocêntrica, da pessoa começar a olhar somente para si. Os medos nos extremos e o equilíbrio no centro. E quais são os resultados profissionais de se vibrar na escassez de baixa autoestima, que ocorre aí com a nossa parte profissional. E claro, eu vou trazer para vocês exercícios, técnicas, práticas que possam auxiliar aí dentro do processo para equilibrar cada vez mais essa autoestima internamente e assim você se equilibra na parte profissional. Primeiro, a nossa baixa autoestima e o pouco resultado material. É isso que nós vamos atrair a partir do momento que a baixa autoestima está ali constantemente. Eu trouxe para vocês hoje o desenho aqui ao lado para que vocês consigam perceber que a falta de autoestima, a baixa autoestima, a atração energética que vai estar ocorrendo vai ser exatamente conforme a imagem está mostrando. Porque o que a pessoa já está sentindo é o que ela vai começar a atrair. Como numa baixa autoestima a gente acaba sentindo
que a gente não vale tanto, que falta uma autoconfiança, uma confiança em si mesma, em si mesmo, falta você conseguir compreender e empregar e, na verdade, enxergar o seu valor, enxergar valor nas coisas que você faz. Como esse processo já não está ali, você não enxerga dessa forma, exatamente isso, acaba sendo isso que a gente começa a emanar do nosso campo de energia. Então, todos esses pensamentos, todas essas formas aí de pensar e de agir começam a se manifestar exatamente desse jeito. Um pouco resultado, pouca visibilidade, pouco salário ou às vezes até um bom salário, um salário que você sabe que você está satisfeito, porém vem uma sensação de uma síndrome de impostora ou uma síndrome de impostor, que é a sensação como se você não fosse merecedora ou merecedor de estar ali. Como se alguém em algum momento fosse descobrir que você não vale tudo aquilo, que você não merecia estar ali e por aí vai. Então, dentro desse processo, a autoestima, ela tem relação total com tudo o que a gente está vendo aqui nesse lado desse nosso slide. Então, comecem a observar esse processo. Se pouco resultado, pouca visibilidade. Quando a gente fala de pouca visibilidade, eu comento que no meu passado eu achava que se eu mostrasse o meu trabalho, vou até compartilhar aqui uma história pessoal com vocês e aí vocês observem aí se alguém sente dessa forma também. E se sentir, já começar a mudar. No meu passado, antigamente, há mais de 10 anos atrás, eu achava que se eu mostrasse o meu trabalho, que se eu achava que era minha obrigação fazer bem feito. Fazer muito bem feito não era mais do que a minha obrigação. E que se eu começasse a falar e mostrar o meu trabalho, se eu começasse a divulgar aquilo que eu tivesse feito dentro do setor que eu era coordenadora, as ideias que eu tinha tido, tudo que eu fazia ali de melhoramento para a equipe, para todo o setor como um todo, eu achava que se eu divulgasse aquilo, eu estaria sendo uma egocêntrica. Eu achava que eu iria sair de um processo e começar a ficar metida, a aparecer, querer aparecer. Sabe tudo aquilo? Eu vou mostrar para vocês aqui em slides posteriores essa questão do egocentrismo, que é o oposto da baixa autoestima. Então, eu achava que se eu fizesse e falasse qualquer coisa, eu automaticamente já iria lá para esse oposto de excesso de autoestima, que também é uma autoestima tóxica, que não é nada saudável quando a pessoa entra nesse processo de egocentrismo. E eu ficava com receio de entrar nesse processo e acabava não seguindo para um caminho do meio. Ou seja, isso tudo gerava para mim uma pouca visibilidade. Porque se eu não colocava e não mostrava o resultado do meu trabalho, se eu não colocava isso para fora, quando você não assume o teu lugar, você deixa aquele lugar aberto. E aí outras pessoas vão vir e vão assumir. Era o que ocorria comigo. Na época, eu tinha determinadas ideias, fazia determinados processos lá, e tudo com questão de melhoramento, de trazer melhorias ali para o setor. Gente, vinham pessoas e pegavam as ideias e falavam que elas tinham tido aquelas ideias e levavam isso para frente. E às vezes chegava até em diretores assim: "Ah, fui eu que fiz, fui eu que dei ideia para a Érica fazer desse jeito". Então, é um processo realmente de você assumir teu lugar. Quando a gente está falando de autoestima, a gente está falando de cada um de nós, cada uma de nós, assumir o teu próprio lugar. Você assumir os seus talentos, as suas habilidades e colocar esse talento e essa habilidade no mundo. E realmente assumir. Colocou, fez, mostra que você fez, mostra que é resultado do teu trabalho, mostra que você está ali para contribuir, para trazer melhorias, não só para a parte do teu profissional, mas também melhorias internas e que esses são valores que te motivam. E isso tudo vai começar a contribuir para essa elevação de autoestima e começar a trazer mais resultado, mais visibilidade e o salário exatamente de acordo com aquilo que você sente do seu valor que está sendo entregue ali. E começa a tirar essa sensação aí de síndrome de impostor e por aí vai. E o excesso de autoestima, que é exatamente o oposto do que a gente está falando. Eu mostrei para vocês
nas lives, nas aulas anteriores, faz tempo que eu não faço lives com vocês, então acho que eu tô com saudade de lives aí, por isso que eu tô falando de lives. Já fica o convite, então, para cada uma de vocês ficarem de olho aqui no canal toda vez que eu marcar live aí, para vocês virem assistir ao vivo, para a gente poder conversar ali também nos comentários. Mas na nossa aula anterior, eu tinha falado com vocês sobre esse exemplo aqui para mostrar os excessos. Para quem não assistiu, assistam essa live. Eita, nós! Assistam essa aula anterior, porque lá eu falo claramente sobre esse excesso e sobre a falta. Eu utilizo essa régua, mas também mostro a questão dos extremos se encostarem, né? Eu mostro o círculo. Mas aqui, trazendo nesse exemplo, vamos conversar sobre a falta e sobre o excesso. A falta eu acabei de falar com vocês ali, numa parte profissional, ela vai te trazer pouca visibilidade, essa falta de autoestima, ela vai te trazer pouca visibilidade, pouco salário, pouco resultado. Se você tem um salário legal, mas você está com a baixa autoestima, você começa a achar que você não merece receber aquilo, que você não merece estar ali e por aí vai. E aqui no outro oposto, no outro extremo, a gente está falando sobre a questão do excesso de autoestima, que também é quando a pessoa ela sai desse lado e começa a subir essa régua, subir e vir para cá. Só que a gente acha que existe essa distância entre o pouco e o muito, mas na verdade os extremos eles se encostam. E quando eles estão aqui, ó, porque é dessa forma, o que ocorre é que nós temos uma facilidade muito grande de sair do pouco e vir para o muito. Então, para as pessoas que às vezes se sentem com baixa autoestima, elas vão vir para cá em algum momento para poder equilibrar essa energia. Ou, que é muito comum também, a gente atrair pessoas que já estão vibrando nesse excesso aqui de autoestima, para que você consiga contribuir com essa pessoa para ela se equilibrar e ela vai conseguir contribuir com você para que você se equilibre energeticamente. Porque quando a gente está falando de falta e de excesso, a gente está falando de um lado dessa balança muito abaixo e o outro muito acima. Então, conseguir compreender tudo isso, eu expliquei bastante na nossa aula anterior, então assistam essa aula para que vocês consigam compreender, porque isso aqui vale não só para a autoestima, mas para tudo na nossa vida, porque a energia, quando a gente está falando de baixa e alta autoestima, né, e uma autoestima saudável, a gente está falando de um processo só, a gente está falando de uma coisa única, como aqui, a gente está vendo um azul, mas nós temos diferentes tons de azul. E dentro desses diferentes tons de azul é onde nós vamos circular aqui com o processo da nossa autoestima para que a gente possa conseguir encontrar um ponto de equilíbrio aqui, que é no centro. E esse ponto de equilíbrio vai te possibilitar ou às vezes você vir para cá, descer um pouco para poder receber do outro quando você observa que você precisa daquele conhecimento que o outro tem para te passar, ou então você vir para sair desse ponto de equilíbrio e subir aqui um pouco mais, um pouco apenas, onde você vai compartilhar com o outro aquilo que você tem para compartilhar, aquele conhecimento que você sabe que você adquiriu e que você está ali naquele momento para compartilhar. Então, é saber transitar aqui sem chegar aos extremos, sem a gente se prender a esses extremos. Porque quando chega numa baixa autoestima ou nesse egocentrismo, que muitas vezes é uma forma da pessoa esconder a baixa autoestima, aí ela vem para o outro oposto, isso acaba nos prejudicando porque a pessoa não, às vezes, no início desse processo, ela não consegue enxergar como vir para esse centro. Então, é para tudo isso que eu estou gravando aqui essas aulas para vocês, para contribuir dentro desse processo de você começar a modificar não só seu comportamento dentro da tua profissão, dentro do local onde você trabalha, com os seus colegas de trabalho, mas também modificar o teu comportamento internamente, os teus pensamentos sobre si mesma e sobre si mesmo. E aí eu trouxe essa explicação aqui para poder falar com vocês agora sobre o excesso, porque assim como eu mostrei a falta, né, que está aqui, eu quero mostrar para vocês agora o excesso, sempre lembrando que a falta e o excesso, eles não estão distantes, mas eles estão muito próximos e é uma linhazinha muito tênue que separa um do outro.
e que para o processo de equilibrar as energias, nós precisamos, se a gente está num extremo, você automaticamente vai precisar do outro para poder equilibrar. Mas o processo é vir para cá, né? Vir para o ponto de equilíbrio nesse centro. Então, o outro extremo aí da autoestima vai ser, da baixa autoestima, vai ser o processo do excesso, né? Daquele oposto. As pessoas que têm uma necessidade de falar de si mesma o tempo todo, de se colocar acima do outro. Ela tem aquela necessidade de sentir que ela é melhor do que o outro, porque esse processo da falta dentro de si é tão grande, tão intenso, que ela precisa encobrir tudo isso com orgulho. Um orgulho de si mesma, se orgulhar de si mesma, mas esse orgulho, como eu estou falando, em excesso, algo que realmente começa a ser tóxico, não só para a pessoa, mas para as pessoas ao redor também. E aí a gente fala sobre uma pessoa com necessidade de controlar e necessidade de poder o tempo todo, uma pessoa com muita visibilidade, mas essa visibilidade começa a trazer também aquele processo da gente olhar, sabe aquele colega de trabalho, aquela pessoa que está ali que você fala, nossa, mas fulano gosta de aparecer, aquela pessoa gosta de aparecer, não perde a oportunidade de ir lá e se mostrar. Dentro desse processo aí, a gente pode ver uma questão de excesso dessa autoestima, uma necessidade de afirmações o tempo todo sobre si mesma, uma necessidade de que todo mundo esteja orbitando ali em volta dessa pessoa. Ela precisa ser esse centro de atenções, mas esse centro de atenções, como eu estou falando, com controle, ela precisa controlar, ela precisa ter poder, ela vai, inclusive, dentro desse processo, começar a gerar pouca relação amigável dentro do trabalho. A gente começa a observar aí algumas pessoas que, às vezes, começam a ter cargos de mais confiança dentro de empresas e que, se ela não observa o processo de autoestima e não alimenta dentro de si uma autoestima saudável, ela vai começar a ser aquele chefe chato, aquela pessoa que ninguém gosta, que não tem uma relação amigável com as pessoas do trabalho. Os colegas de trabalho e todo mundo até respeitam porque estão ali e precisam trabalhar, mas não tem uma relação amigável e uma relação próxima com as pessoas. Então acaba sendo muito tóxico, porque aquilo que a pessoa está fazendo dentro de si, de encobrir seus medos com os orgulhos, ela começa a empregar tudo isso no externo, a fazer com o outro essas questões. Então é de suma importância olhar para o processo de autoestima, olhar e se melhorar dentro do teu processo para que você se atraia energeticamente, como eu estou mostrando aqui na atração energética, para que você atraia energeticamente e se atraia para situações de equilíbrio também. Porque a partir do momento que você está nesse equilíbrio, as atrações que vão vir para você vão ser atrações que vão contribuir ainda mais para o teu processo de crescimento e não essa troca energética o tempo todo, onde as pessoas não conseguem enxergar aquilo que elas estão tendo dentro de si, seja de pouco resultado, seja de pouca visibilidade ou de muita visibilidade, mas pouca relação amigável e por aí vai. Então, uma relação de atração profissional. Quando você está com uma autoestima saudável, o que ocorre, na verdade, é a forma como a gente está vendo aqui nessas imagens. As pessoas se sentindo bem, sentindo satisfação, sentindo que estão ali dentro do teu processo mesmo. O dinheiro é algo que começa a fluir, porque ele vai começar a ser um resultado dessa abundância que já está ali nesse desenho que a gente está vendo aqui. Esse desenho está mostrando toda a abundância energética. E essa abundância energética de uma autoestima saudável, ela vai contribuir com que tudo isso seja manifestado no externo. Como eu mostrei para vocês ali, quando a gente está falando de autoestima saudável e sobre equilíbrio interno, eu não estou falando sobre permanecer nesse centro e nesse ponto de equilíbrio o tempo todo. Não é isso. Em alguns momentos você vai transitar para cá, ou em alguns momentos transitar para cá, mas sempre sabendo até onde a sabedoria do nosso equilíbrio interno, ela está aí. Você saber até que ponto você vai transitar nesses diferentes graus de autoestima
para que você realmente consiga contribuir e receber contribuição da vida. Contribuir com as outras pessoas e receber essa contribuição. Então, uma autoestima saudável, uma relação profissional dentro da autoestima saudável, onde a pessoa consegue, na frente de um diretor, na frente de um gerente, ela olhar e se abrir para receber aquilo que está vindo para ela, de uma informação, de um trabalho que ela tem para fazer e por aí vai. E aí, da mesma forma, na frente do colega de trabalho, de uma pessoa que está ali no mesmo trabalho que ela, no mesmo cargo, a pessoa também ter esse equilíbrio de se colocar equivalente ali, recebendo e doando o que ela tem de melhor. Isso é um processo de equilíbrio, né? E não a gente permanecer somente o tempo todo no mesmo ponto, que aí também a gente não se abre para receber do externo. A atração de relação profissional, quando a autoestima está saudável, vai ser de acordo com aquilo que a gente está vibrando. E quando vem alguma situação com mais desafio, ou então quando aparece aquela pessoa lá com uma autoestima em excesso, a pessoa com autoestima saudável, ela simplesmente vai olhar e conseguir, inclusive, compreender o que está acontecendo com o outro. Ela vai compreender, ela vai olhar com um olhar de compaixão, de carinho, porque ela já fez isso por si mesma. Então, parabéns a cada um de vocês que estão assistindo essa série aqui de aulas, porque é isso que você está fazendo por si mesma e por si mesmo. Olhar para dentro de si e cuidar da sua autoestima. Porque quando você faz isso e passa por todo esse processo, você vai conseguir, inclusive, contribuir com as outras pessoas quando você observar que elas estão passando por um processo que você já passou. Então fica muito mais fácil, inclusive, de olhar para o outro ao invés de condenar o outro pela forma como ele está fazendo ou agindo na vida. A relação de atração profissional, quando a gente está falando de falta e de excesso, quando a gente está falando de extremos, como eu citei nas imagens anteriores. Quando a gente está falando de extremos, porque eles se tocam, não é à toa que a gente está vendo as imagens ali iguais. Quando a gente está falando de extremos, seja da falta ou do excesso de um lado ou de outro, a relação começa a ser egóica, porque um lado está achando que a vida está contra ela, ou que ela não merece, ou que ela não vale tudo aquilo, não tem amor próprio e aí não consegue emanar isso no campo vibracional. E o outro lado tá: eu que sou certo, você está errada, eu que preciso controlar essa situação, se outra pessoa vem dando alguma ideia diferente, eu não aceito, porque eu que tenho que mandar aqui, e por aí vai. Então, entra dentro de um processo onde, se uma pessoa dentro da equipe profissional, se ela estiver mais negativada com esses pensamentos, ela acaba influenciando ali no externo, da mesma forma que, se você se autotrabalhando, você vai começar a influenciar no externo também, para que essa relação profissional deixe de ser uma atração energética de falta ou de excesso, que são essas relações tóxicas, para que a relação comece a ser uma relação profissional de atração de pessoas que sim vão pensar diferente, vão ter ideias diferentes, mas um vai estar aberto a receber do outro, um vai estar aberto a crescer junto com o outro e por aí vai. Agora, quando a gente está falando exatamente de excessos, ou na falta vai vibrar muito no medo e acabar gerando uma insatisfação consigo mesma, ou no excesso, que a pessoa também ela está encobrindo os medos internos com muito egoísmo, com muita satisfação ali de olhar para si e trazer um orgulho para dizer eu sou o melhor, só que também a pessoa internamente está ali apontando o dedo para o outro, apontando para poder para conseguir de alguma forma camuflar tudo aquilo que ela está sentindo internamente. Então, a nossa relação profissional, não só a profissional, eu já falei com vocês em todas as nossas aulas anteriores, nossa relação de amizades, as nossas relações amorosas, relações familiares e a nossa relação profissional, ela está falando muito aquilo que a gente está vibrando em processo de autoestima. Então, comece a trazer mais, elaborar cada vez mais aquilo que você precisa trabalhar em você a respeito de autoestima, para que as suas relações comecem a mudar, para que você realmente comece a trazer para a tua vida
o ponto de equilíbrio e conseguir transitar entre esses pontos de equilíbrio. Eu trouxe aqui o desenho para vocês, que eu já expliquei nas aulas anteriores, que essa falta e esse excesso, nesse desenho aqui que a gente está vendo, as brigas e as discussões, naquela falta e naquele excesso ali, o que ocorre é que não existe essa distância entre um e outro. A pessoa que está com a baixa autoestima achando que a outra que está sendo arrogante e apontando o dedo, que elas são distantes e distintas. Na verdade, os dois lados estão tentando encobrir medos internos, insatisfações internas. E esses medos acabam sendo cobertos aí por uma questão, ou seja, de baixa autoestima, ou desse excesso aí, onde a pessoa começa a querer controlar o mundo e controlar as outras pessoas. Então, o que ocorre não é essa distância entre A e B, mas sim um processo de vibração em graus, porque não existe a distância, mas a vibração em graus. Quando você está vibrando numa baixa autoestima, às vezes ela começa a ser tão pequena que você começa a chegar aqui, ó, num ponto quase encostando no outro extremo e parecendo até que está deixando de ter o azul ali, de tão baixo. E o outro extremo que vai ser o excesso. Mas é como eu coloquei nessa seta para vocês, o treino agora é você observar e começar a fazer todos os dias práticas, exercícios, como realmente se exercitar, como músculo, exercitar os seus músculos aí de autoestima. Se observou o excesso, observou que em algum momento se colocou como superior ali em relação a outras pessoas, subir desse orgulho, começar a subir ali nesse círculo e a trazer para cá, para um ponto de equilíbrio, a tua visão e o teu comportamento sobre a vida e sobre as outras pessoas. O resultado de vibrar na baixa autoestima vai ter impacto financeiro, impacto emocional, impacto mental e um impacto físico, porque vai começar a gerar estresse, ansiedade e por aí vai. Então, uma baixa autoestima em relação à nossa profissão, ela está começando porque dentro da nossa profissão nós estamos manifestando no mundo aquilo que estamos vibrando energeticamente. Se na nossa família, na nossa relação amorosa, nas nossas relações de amizade, nós estamos ali empregando um processo de crescimento pessoal através da troca com o outro, na nossa relação profissional, no nosso profissional, nós estamos empregando o nosso campo vibracional para uma manifestação de algo no mundo. Porque pensa, você está construindo algo quando você está no seu trabalho. Por mais que seja um trabalho onde você está, às vezes, atendendo alguém, um trabalho de secretária ou um trabalho de pessoas que dão aula, por exemplo. Eu sei que tem muitas professoras que me assistem, muitas professoras universitárias, sejam muito bem-vindas, eu fico muito feliz, mas de vocês estarem aí, só fazendo um parênteses aqui dentro da nossa aula, porque quando eu recebo professoras, eu fico tão feliz, gente, porque dentro do teu processo é você trazer tudo isso, vibrar todo esse conhecimento, esse autoconhecimento e desenvolvimento espiritual no teu campo de energia e repassar isso para os alunos. Eu fico imensamente feliz quando eu vejo que tem professoras aqui, e sempre vem professoras nos meus cursos, então eu fico muito grata a cada um de vocês. Mas não só dentro da área da profissão de professora, mas todas as áreas, seja medicina, seja na área que você às vezes acha que não está lidando com o outro ou que não está construindo algo físico, materialmente, mas sim você está empregando a tua energia para que algo seja construído, para que algo seja manifestado no mundo. Se você às vezes trabalha com um computador e você simplesmente fica ali no dia inteiro no computador e você não consegue enxergar onde aquilo é manifestado, olha para a empresa onde você trabalha como um todo. Observe onde você trabalha como um todo e o quanto aquilo está gerando de resultado para o mundo e para a vida. E esse resultado material que está sendo gerado ali, a tua energia, o que você está vibrando no teu campo vibracional, você está colocando e manifestando tudo aquilo ali no externo, principalmente no seu trabalho, na sua profissão, que é onde você está empregando essa sua energia para que algo seja manifestado. Então,
o impacto financeiro, o impacto emocional e mental que nós temos quando nós acabamos nos deixando ficar presos e presos nesses extremos a respeito da autoestima, né? Quando a gente está falando ali de um excesso, de uma falta, e a gente acaba ficando ou em um ou em outro, presos aqui nesses excessos, nós prejudicamos os nossos resultados. Seja resultado financeiro, seja um resultado emocional, porque você não vai querer ir para aquele trabalho onde você tem pessoas ali que você não consegue conviver, ou pessoas que a parte emocional ali você começa a ficar com tanto estresse que teu estômago começa a doer. O estômago é o primeiro que sofre aí quando a gente está falando de processo profissional em desequilíbrio. O nosso mental também, com a questão de estresse e por aí vai. Então, é começar realmente a olhar para dentro de si, observar quais valores você quer trazer para a tua vida, quais situações você de fato precisa elevar dentro de você, começar a observar os seus valores para todos os dias você empregar seus talentos com consciência, fazer com consciência. E aí eu trouxe algumas práticas aqui para vocês, algumas técnicas para ajudar a elevar a autoestima nessa questão profissional. Primeiro, listar os seus talentos na profissão. O que você é muito boa, muito bom, que você faz, que você observa que contribui e que você de fato ali vai fazer todos os dias, porque não é só listar, você vai listar. Depois que você listar todos os dias, você vai chegar no seu trabalho e antes de trabalhar, você vai ler toda a lista ali dos seus talentos e vai executar os seus talentos durante o dia com consciência. Eu sempre falo isso, eu já listei esse exercício em aulas anteriores, mas agora a gente está falando sobre a profissão, sobre o lado profissional. Então você vai chegar no seu trabalho todos os dias, pegar a sua folhinha ali, ler os seus talentos e durante o dia, na hora que você estiver fazendo algo, que você está utilizando um dos seus talentos, você vai pensar na hora. Isso eu faço muito bem. Isso é uma coisa que realmente é um talento meu. É um dom que eu executo aqui agora. Então, eu me coloco aberta para executar ainda mais, para colocar ainda mais os meus talentos no mundo. É reforçar pensamentos que realmente vão elevar tua autoestima e elevar o teu campo vibracional. Para quem tiver observado o excesso aí de autoestima, eu trouxe alguns exercícios aqui que vão contribuir também. Esse aqui, por exemplo, ao encontrar com um colega de trabalho, às vezes aquele colega de trabalho que não desce, sabe? E a pessoa que às vezes está no processo do egocentrismo ali, de estar nesse outro extremo, que às vezes ela não consegue enxergar que ela está com tanta baixa autoestima que por isso ela se coloca nesse lugar de querer ser melhor que o outro, de querer parecer que ela está melhor e por aí vai. Às vezes a pessoa está tão ali que ela não consegue enxergar, mas ela enxerga que os colegas de trabalho não gostam tanto assim dela. Ela consegue perceber que as pessoas mais se afastam do que ficam perto. Então, quando você perceber isso ocorrendo aí com você, e para o outro lado também, as outras pessoas que acabam se afastando desse colega de trabalho que não desce, você vai chegar, quando encontrar com essa pessoa, você pensar: eu quero o seu bem. Eu quero que você tenha paz. Eu quero que você prospere. Eu quero que você seja uma pessoa iluminada. Eu quero que você consiga ver o seu valor. Porque quando você está repassando isso para o outro, quando você está desejando isso, passando essa intenção vinda do coração, a primeira pessoa que é beneficiada é você. Porque essa energia que está saindo de dentro de você, ela vibra primeiro em você. Então faça esse exercício, faça esse exercício com o coração, né? Colocar a tua intenção para que realmente aquilo saia de dentro do seu coração, porque é isso, a primeira pessoa que vai receber essa energia de eu quero o seu bem, vai ser você mesma, vai ser você mesmo. E a outra pessoa vai receber aquilo no campo vibracional dela e, consequentemente, vocês vão começar a vibrar com menos opostos, onde um fica ali na baixa autoestima e o outro aqui, e os dois começam a conseguir subir esse círculo e a vir para o ponto de equilíbrio.
no centro. Eu lembro que eu tive uma colega de trabalho uma vez que ela passava perto da gente e ela não dava bom dia, ela não cumprimentava. E trabalhávamos em setores diferentes. E eu me recordo que uma vez eu pensei, nossa, mas fulana é tão metida, ela não cumprimenta a gente, ela passa perto da gente, nem fala nada, vira a cara. Eu num extremo, a outra pessoa no mesmo extremo, e como eu estava num extremo de baixa autoestima, porque eu poderia muito bem cumprimentar a pessoa, subir nessa escala, me colocar num ponto de equilíbrio e cumprimentar o outro, mas eu não fazia, esperava que viesse do outro. Então, um lado na baixa autoestima, e o que eu olhava para fora, o que eu enxergava? O outro extremo. Enxergava, achava que a pessoa era metida, egocêntrica, mas na verdade o outro lado também ali numa timidez. E timidez, a gente está falando de um processo aí de baixa autoestima, da pessoa começar a se fechar dentro de si. A vergonha de falar, vergonha de ser quem a pessoa é. Então, de um lado, uma pessoa com a autoestima ali precisando olhar para si, de outro lado, a outra pessoa também com a autoestima ali precisando olhar para si e subir esses aspectos. E uma coisa muito linda que aconteceu foi que o universo colocou nós duas trabalhando no mesmo setor. Teve um setor lá que tiveram problemas com os funcionários desse setor e nos colocaram, nós duas, para assumir o setor. E nós nunca tínhamos trabalhado com aquilo. Tivemos que estudar juntas, nos desenvolver juntas para ficarmos responsáveis por aquele setor, porque seria só nós duas fazendo todo aquele trabalho. E, gente, foi fantástico. Hoje em dia é uma das minhas melhores amigas. E olha como a gente observa o mundo com o nosso olhar. A gente está observando o mundo com o olhar do grau de energia que você está vibrando. Se você está vibrando num grau baixo de estima, de autoestima, é isso que você vai começar a enxergar lá fora quando você olha para o outro. Então, é trabalhar internamente todo o nosso processo, trazer tudo isso para si, para que a gente consiga se auto-melhorar cada vez mais. E uma outra técnica que eu trouxe para vocês é realizar todos os dias essa prática energética de ativação da criança interior. Essa prática, gente, eu recebi numa canalização, num momento onde um grupo de um curso meu que eu estava ministrando, e aquele grupo precisava muito de se conectar muito, cada vez mais com essa criança interior, mas não aquela criança que muitas vezes a gente olha e está sofrida e sofreu na infância. Não, é aquela criança que ainda não perdeu a sua alegria de viver. Aquela criança que está ativa, que está vivaz, que realmente está com todo o gás e toda a vontade de estar na vida, de se divertir na vida, de crescer na vida, de aprender na vida, de brincar com a vida. E essa meditação, eu chamo de meditação aqui, mas na verdade é uma prática energética, mas uma meditação guiada aqui para vocês. Essa meditação está aqui no YouTube. Para quem tiver com essa apostila depois, é só clicar na apostila, se você estiver vendo pelo seu celular a apostila ou pelo computador, é só clicar que você vai ter acesso a todo esse material. E eu quero fazer um convite aqui para vocês participarem da nossa imersão, que vai ser agora no final do mês, 26 e 27 de julho, sobre autopoder, empoderamento e elevação da nossa autoestima com equilíbrio. Conseguir sair desses extremos e subir para o ponto de equilíbrio. Eu vou falar muito, trazer várias explicações sobre como funciona a nossa autoestima, onde ocorrem os processos internos que a nossa autoestima cai e que a gente acaba ficando ali embaixo naquele medo interno de sair e se mostrar para o mundo, e como fazer tudo isso. A gente vai trabalhar várias práticas energéticas ao longo do dia. Vai ser um retiro mesmo no sábado e no domingo, de manhã até à tarde. Então fica o convite para vocês. O link para se inscrever é esquecerparadescobrir.com/imersão, sem acento. Mais conteúdo nas nossas redes, lá no meu site, lá no Instagram, no nosso canal do Telegram, onde a gente compartilha esse material aqui com vocês. E muito obrigada, gratidão a cada um de vocês que estão mergulhando profundamente dentro de si.
vamos nos amar, vamos elevar a nossa capacidade pessoal de vibração, de amor, de conexão com a nossa parte espiritual, para que a gente realmente manifeste isso no mundo, na vida, para que tudo isso faça parte de nós e da nossa vida como um todo. Gratidão a vocês e até o nosso próximo encontro.